Oi, gente, eu sou o Chu e hoje a gente vai falar de magia e vai falar de seres e de coisas que vivem no astral e influenciam a nossa vida, a gente tendo consciência ou não. Bom, eu vou falar sobre larvas astrais, formas pensamentos, servidores astrais, fantasmas, memórias de parede, dá pra gente falar de tudo isso, né? Vou falar de algumas experiências minhas, vou falar de familiares, né, que são muito conhecidos dentro da bruxaria como espíritos e seres que nos auxiliam. Bom, dou uma boa noite para todo mundo, boa noite para quem é de boa noite, como diz Exu. Bom dia para quem é de bom dia. E eu vou esperar um pouquinho, vou fazendo uma introdução bem rapidinho para eu poder falar dessas criaturas e tudo mais, né? Eu vou começar a falar de arquétipos, né? Para eu poder justificar o que eu vou falar sobre formas pensamentos. E eu vou, para justificar o porquê a gente sonha com alguns seres, ou a gente vai no centro espírita, e no centro espírita, ou na apometria, ou em algumas. Ou até mesmo na bruxaria, porque não? A gente não identifica alguns seres com formatos, com formas de barata, de rato. A gente sonha com algumas criaturas, ou sonha ou tem projeção astral com essas criaturas, né? Que é tão temidas, né? Bom. Eu queria começar a falar de forma, pensamento. Como o nome já fala, forma, pensamento. Então existe uma forma e existe um pensamento. Esse pensamento, ele é colocado dentro de uma forma, né, dentro de um formato. E conforme esse receptáculo, esse formato é vivificado, alimentado por um pensamento constante, frequente, né, aquilo vai criando vida. Então, o pensamento não tem forma, né? O pensamento é uma energia, é uma onda. O pensamento carrega com ele emoções. Então, existem pensamentos que são carregados de emoções. E esses pensamentos por si só, eles vão ser direcionados para um alvo. Esse alvo é direcionado consciente ou inconsciente, né? Consciente é a prática de magos e de bruxas que fazem de propósito, criam formas pensamentos para fazerem essas formas pensamentos servirem a eles. Eu acho engraçado falar de servidores, mas não para fugir muito a linha, na bruxaria, pelo menos na que eu conheço, tá? Ou geralmente você está servindo alguém, prestando serviços para alguma divindade, né? Cultuando um deus, uma forma de servi-lo. Ou alguma coisa está servindo você. É muito parecido com o reino animal, né? Um maior come o menor. Então é muito comum elementais, tanto artificiais quanto da natureza, até mesmo o fantasma, que é as cascões, né? Entidades, elas estarem no comando do mago, né? E o mago servir os deuses. Então sempre vai ter essa relação de troca e de quem serve e é servido. Voltando pro tema, porque eu sou pisciano e eu começo a falar de abobrinha e vou terminar falando de chuchu. Então vamos lá, forma pensamento. Chu, me explica melhor. Bom, eu, por exemplo, eu trabalho com muitos servidores astrais e eu tenho muitas formas pensamentos. Eu confio mais em servidores astrais do que em entidades. Um salve pro meu Exu, né? Que já é uma linha de Umbanda e que eu confio muito nele, claro. Se ele estiver ouvindo aqui, ele sabe que eu confio nele. Mas eu trabalho aos primórdios, desde quando eu iniciei, na verdade, desde criança. Hoje eu tenho consciência que quando eu era criança eu trabalhava com formas pensamentos, que são os nossos amigos imaginários, né? Eu criava bonecos com chuchu, enfiando palitinho chuchu, ou desenhando, quando acabava a força, eu lembro que tinha as velhinhas acesas em casa e eu fazia bichinhos, sombras na parede e dava nome para essas sombras, né? E eram meus amigos que eles estão comigo até hoje. E por opção, hoje, eu ainda mantenho eles vivos, né? Então é uma forma pensamento. Então as crianças têm isso naturalmente. Agora a qualidade, aquela forma pensamento pode ser uma criação sua, ou pode ser até mesmo um ser que já existe no plano astral e ele se interessou por você. É engraçado, por exemplo, você quer ter fertilidade na sua casa, ou a mulher que está com dificuldade para engravidar.
ela pode criar uma forma pensamento que pode ajudar ela nessa questão. Ela pode comprar um coelhinho da Páscoa, um coelhinho de resina, que é uma forma. E ela coloca aquele coelhinho no altar e ela vai, através de liturgias, de ritos, ela vai alimentando aquilo com o pensamento, né? Então aquilo já tem uma forma, e aquela forma é um arquétipo, faz parte de um arquétipo, é um símbolo alimentado por uma por muitas pessoas, né? Alimentado por uma cultura. Então todo mundo sabe que o coelho, ou não sabe, ou mesmo inconscientemente sabe que o coelho, por exemplo, é símbolo de fertilidade. Então você trazer uma imagem para tua casa e você alimentar essa imagem com pensamento, oi, com uns coraçãozinho, você vai estar trazendo, despertando vida, né? Não vai ser apenas um símbolo para o seu inconsciente trabalhar, vai ser ali um receptáculo, uma casinha para um servidor astral. Por exemplo, eu tenho vários casos para contar, né? Vários casos trágicos e vários casos interessantes para quem quer trabalhar com forma pensamento. Nós não estamos isento e livres das formas pensamentos. As formas pensamentos existem inerente se vocês acreditam nela ou não, inerente se vocês trabalham com ela ou não. Muitas vezes eu saio, tenho projeção astral, constantemente, quase todas as noites, eu me recordo das vezes que eu me desdobro. Então, eu tenho ali o processo de catalepsia, é um processo que dá muito medo, porque eu quero gritar, falar, abrir o olho, não consigo, e aí depois, pum, né, a minha consciência se desloca para outros planos. Só que nesse período que você está fazendo o desdobramento, você se sente muito vulnerável, e de fato você está muito vulnerável. Então eu recebia muitos ataques espirituais. Sabe aqueles quadros antigos da Idade Média que tinha um súcubus, um demônio em cima de você? Eu me sentia assim, me sentia que tinha um bicho em cima de mim, às vezes um ser, às vezes uma entidade pequena que não era humana. E aquilo me deixava muito puto, muito bravo, com medo, mas depois ficava muito bravo. E aí eu começava a ficar, caramba, os deuses não me protegem, eu faço tanta proteção e continuo sofrendo ataques espirituais durante a noite, escutando vozes, ou cheiros, ou entidades que se aproximam de mim que não são humanas. Como fazendo uma pesquisa muito profunda, eu descobri que essas formas de pensamento são minhas. Ninguém vai limpar isso, a não ser eu mesmo. Então, é resíduos de mágoa, resíduos de ódio, resíduos de ansiedade, resíduos de alegria, resíduos de vontade de comer chocolate. São resíduos de vontades e sentimentos que foram paridos e não foram alimentados. Então, quando a gente se desdobra, o astral vira uma poluição, porque a gente vai encontrar os nossos filhos, a gente vai encontrar todos os nossos pensamentos numa forma. E se a gente da onde que surge essa forma? Do inconsciente coletivo. Então é muito comum quem tem visão ou quem vai para o astral, por exemplo, ver cobras, serpente. Dentro, ali é um corpo, é uma cobra, mas não significa que é um espírito de uma serpente. Até porque a alma dos animais, elas são os elementais e elas vivem numa outra dimensão. No plano astral é possível, tem muitos elementais que vão no plano astral, mas muitos animais que você vê no plano astral, a maioria, não dá para generalizar, mas a maioria são formas pensamentos. Então, pessoas que foram traídas, mulheres que foram traídas, homens que foram traídos, enfim, pessoa, dependente do gênero, foi traído numa relação amorosa ou vibrou um sentimento de traição, né? Esse sentimento de traição, ele é parido no astral e ele toma uma forma pelo inconsciente coletivo, né? Quem estudou as obras de Golden Dawn sabe que eles, né, essa linha hermética, que até o Lester Crowley participou, depois foi expulso, essa linha hermética, eles trouxeram a magia telesmática. Por exemplo, eles trabalhavam com anjos. Só que seria muito mais interessante você ver os anjos na sua mente para poder conversar com eles. Então eles criavam formas de anjos. Ah, o Gabriel, ele tem um cabelo assim, uma armadura aqui, Micael é assim, enfim. Eles criavam imagens para que essas energias ou pensamentos se manifestassem dentro dessas imagens. Exemplo de uma forma pensamento. Você quer falar com uma divindade. Vai fazer um ritual que você vai fechar os olhos e vai ver a divindade. De fato, ela é assim? Eu já fiz uma enquete, né? Hecate se apresenta para mim de um jeito, Hecate se apresenta para meu amigo com dreads, Hecate se apresenta como caveira para fulano, Hecate às vezes se apresenta para mim com cabeça de cavalo. Então, para cada pessoa,
a divindade vai se apresentar de uma maneira nessas visualizações que a gente faz mental. Por quê? Porque a forma é uma mentira, é uma imaginação? Não, não é uma imaginação. É também, mas não é um devaneio. Porque se você invocou uma força real, essa força real ela vai se manifestar dentro de uma forma. E essa forma, ela está impressa em nosso inconsciente coletivo, entende? No nosso inconsciente coletivo. No nosso inconsciente, a gente acredita que um ser forte, bravo, com cara de carranca, ele afasta os inimigos, né? Por isso que a carranca é feia, por isso que as entidades, os guardiões, eles se apresentam às vezes com o rosto de caveira, se apresentam temido, às vezes dá até medo, né? Porque se eles aparecessem como uma fada linda, eles não seriam respeitados por outras entidades. Então tudo é simbólico no universo, né? Eu sou um símbolo para você, você é um símbolo para mim, tudo é um símbolo. Então tudo é uma forma, e uma forma é um símbolo que está ligado a um arquétipo, que está ligado a uma energia. Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou dizendo? Que os seus pensamentos, eles são paridos e eles vão tomar formas no astral. E essa forma é um veículo que eles têm para se mover, para se reproduzir entre si, eles se reproduzem entre eles. Eles se entrelaçam, vira uma coisa, vai ficando uma coisa cada vez mais gigantesca, né? Enfim. Na bruxaria, a gente tem esse conhecimento, e o que que a gente faz? A gente pega geralmente as nossas emoções e os nossos conhecimentos e coloca dentro de uma forma para que nós manipulamos essa forma que está sob um arquétipo. Exemplo, geralmente eu não tenho todas as imagens que eu tenho, todas as imagens que eu trago para dentro da minha casa, elas têm nome, porque se tem nome tem identidade. Elas têm personalidade porque são as minhas personalidades projetadas nela. E elas se alimentam. Eu dou energia, porque tudo que é vivo se alimenta de alguma coisa. Então elas se alimentam de energia de cristais, de incenso, de frutos. Elas se alimentam, né? Eu dou oferenda. E elas não são. Você pode trazer imagens para sua casa para ser só um símbolo. É um símbolo. Só que se uma forma pensamento, ou uma larva astral, ou um espectro, um fantasma, eles forem para tua casa, é muito comum bruxos terem essas entidades em casa. Eles podem fazerem, até mesmo um elemental, fazer dessas imagens uma morada, né? Porque tudo nesta vida, nesta dimensão que nós estamos, tudo precisa de uma âncora. Tudo precisa ter um assentamento, né? Um assentamento, uma âncora. E o que que é essa âncora? Geralmente é um objeto e um quadro, uma imagem, uma estátua, uma estatueta. E essa âncora, ela serve para quando a gente, para guardar pensamentos. E esses pensamentos têm uma certa consciência por si só, porque quando eles não estão conectados com o seu criador, eles por si só criam uma pequena independência e eles começam a se manifestar. Então, se você está na sua casa e você tem brigas na sua casa, você tem sentimentos ruins, você tem você coloca para fora, né? Coisas ruins ou coisas boas. Esses pensamentos que você coloca, a primeira coisa que eles vão para a cama que você está dormindo, para a parede, aí tem as memórias de parede, e se aquilo for alimentado constantemente, cria larvas astrais, que são formas pensamentos negativas, e pode criar também um elemental artificial, que são resquícios da sua alegria, da sua gratidão. Essas formas, quando elas começam a ter consciência, elas precisam de uma âncora. Elas vão fazer a sua casa uma âncora. E elas podem começar a fazer estátuas de moradas. É muito comum eu receber estátuas e bonecas de clientes que falam que tá possuídas. E de fato, não é né, a boneca, ela tá não é que ela tá possuída, ela serve apenas como um veículo para que uma forma pensamento se manifesta. Tem um caso, por exemplo, de uma criança muito querida que ela sempre chora com uma boneca no quarto dela. Ela fala que a boneca olha para ela. Eu, na minha infância, eu tinha meus bonecos me atacavam, né? Tipo, então, eu olhava para os bonecos e via, tipo, de olhos abertos. Agora, para mim era muito real que eles me faziam caretas e tudo mais. O que que acontece? Eu era uma, por exemplo, eu vou falar, não vou falar dessa criança, vou falar de mim, vou falar do meu exemplo. Eu era uma criança que me sentia sozinho. Eu não brincava com os meus amigos, né? Eu não tinha amiguinhos na escola. Sofria bullying, sim, sofria bullying.
e eu ficava vivendo no meu mundo de contos de fadas, literalmente. Então, eu queria chamar, inconscientemente, eu queria chamar a atenção para mim. Inconscientemente, tá? Então, eu projetava para fora uma maneira de, durante a noite, que à noite a gente tá com o mental mais poderoso, porque os pensamentos das pessoas estão mais baixos. Então, é um momento bom à noite você fazer rituais para acessar essas entidades e tudo mais, porque o astral da população, da massa, tá mais baixo. E aí o bruxo, né, decola mais alto. Então, eu exteriorizava essa dor, esse sentimento de ser só, de ficar sozinho, pro meu quarto. Esse sentimento foi criando forma, mas a forma já existia, que eram meus brinquedos. Meus brinquedos eram meus únicos amigos. Se os meus brinquedos se voltassem contra mim, eu não teria mais ninguém. Eu teria que enfrentar a minha sombra tão pequeno quanto eu era uma criança. Então eu projetava nos meus brinquedos o meu medo de ficar sozinho, a sensação de frustração por sofrer bullying e tudo mais. E aí eu mesmo criava aquelas formas de pensamentos que me assombravam. Então eu acabava dormindo com a minha mãe, dormindo com meu pai, porque eu falava que meu quarto estava mal assombrado e eu ia dormir com eles na cama. E isso me gerava uma sensação de gratificação. Eu fui percebendo que, né, e meus pais também foram percebendo que isso era vantajoso para mim. Era vantajoso que meus bonecos me assombravam para que eu pudesse ter alguém para dormir comigo, né? E aí eu não me sentia mais sozinho. Então, olha que louco, era uma maneira de eu chamar a atenção. Então, às vezes, não é que existe um espírito que veio da casa do chapéu incomodar a sua casa. Às vezes, o que está na sua casa te assombrando é fruto da sua própria mente, exteriorizada para fora. Então, que nem eu lancei o curso de magia com bonecas novamente. No meu curso de magia com bonecas, eu não vou ficar ensinando você a pegar agulha e ficar enfiando lá, pensando que é fulano. Até porque uma coisa é você fazer, uma coisa é dar certo. Será que você tem mão para isso? Será que a sua egrégora permite que esse tipo de feitiço funciona? Já tô deixando já a dica que não é assim que as coisas funcionam. A bruxaria com bonecos que eu desenvolvi, sim, ela já existe, sempre existiu. Mas eu desenvolvi porque desde criança, né, pela minha história, eu trabalho com bonecos, né? E eu desenvolvi bonecas divinas, bonecas talismânicas, bonecas simpáticas, para eu não usar bonecas de voodoo, que são bonecas dentro da magia natural, dentro de fundamentos de Paracelso, dentro de uma estrutura que já existe de magia natural, eu acrescentei técnicas com palavras minhas, né? Mas elas têm todas fundamentos e raízes no Egito, e raízes na Grécia, e raízes de várias culturas, né? Tribos indígenas também usam bonecos, porque bonecos são ótimos receptáculos para que as formas, pensamentos se manifestem que você possa manipular. Na magia do caos, por exemplo, para quem gosta de Chaos Magic, você não. Essa forma pensamento não está num objeto, ela está em um sigilo, ela está em um símbolo. Sim, é possível formas pensamentos estarem por trás de um símbolo. E você manipula esse símbolo. Eu manipulo formas pensamentos através de bonecos, né? Então, posso fazer uma armadilha para formas pensamentos, construir um boneco para que alguma forma pensamento que estão em volta de mim, ou no meu astral, ou em minha casa, pode ficar dentro do boneco. E tudo que eu fazer no boneco, por magia contagiosa e simpática, vai influenciar essa forma pensamento. A gente tem um dia, a gente vai ser chamado, e a gente já está sendo pelo nosso eu superior, para transmutar todas as nossas formas pensamentos. Então, se eu vibro ódio, essa forma pensamento pode tomar a forma de um cão raivoso no plano astral. E ela pode me atacar, porque eu sou o dono dela. E ela vai me atacar a partir do momento que eu não dou mais comida a ela. Como assim? Então, não basta você deixar de sentir ódio ou deixar de sentir tristeza. Se um dia você sentiu, essa tristeza ela tem uma forma de pensamento e ela está lá no plano astral. E ela vai estimular que você continue sentindo isso para que ela cresça, se multiplique e se fortaleça. Como toda criatura viva precisa comer e, né, e vai estimular isso em você, porque ela foi parida de você. Só que se você nega, né, não vai, se você luta, se você é muito forte, né, e tá vivendo muitas coisas boas na sua vida, essa forma de pensamento ela vai começar a te atacar. Ela vai começar a te atacar como? Eu vou dar um exemplo. Tenta parar de fumar, para quem fuma muito.
você vai sentir muita vontade, você vai sentir cheiro, você vai dormir, aí você vai sonhar que tá fumando, que na verdade você está fumando no plano astral. Por isso que muitas casas de reabilitação, por exemplo, a pessoa tá usando drogas, aí a gente vai colocar ela lá numa casa de reabilitação. Ela fica um ano sem usar nenhum tóxico, nada. Quando ela sai, ela volta a usar. Ela sai com o corpo limpo, mas ela não sai com a alma limpa, porque a alma, a personalidade, ela vai se viciar em outros planos. Então, claro, tem a questão, a ciência cuida do físico, mas também tem a questão da alma. Essas larvas astrais, formas pensamentos, tem muitos magos que atacam o outro mago por formas pensamentos, é o que mais tem de consciente, né? E também inconsciente. Quando uma pessoa sente inveja da outra, o ódio pela outra, ela está emanando uma forma pensamento. Eu já vi pessoas que não tinha problema com obsessores, mas tinha problema com formas pensamentos. Então, já, e o pior, que essas formas de pensamento elas não ficam na tua aura, algumas entram dentro do seu corpo e geram doenças, né? Elas se alimentam dos seus chakras, né? E, bom, isso daqui é um conceito que você vai encontrar em vários livros, mas na bruxaria a gente não fica muito, a gente não tem uma pegada na bruxaria como o espiritismo tem, né? O espiritismo moderno, ele vai falar que sexualidade exacerbada vai gerar uma lacraia na sua uretra, vai gerar um escorpião, vai, formas, pensamentos. Não, na bruxaria, o que nos interessa é como manipular essas formas, pensamentos ao nosso favor, né? E do livre-arbítrio de cada um. Então, formas, pensamentos é uma coisa muito, muito, muito real, muito sério. Você pode transformar uma forma, pensamento em um servidor seu. Aí, gente, a gente já começa a manipular a forma, pensamento. Como assim um servidor? Eu não vou pedir para um servidor astral, uma entidade astral, ir lá e fazer e me arrumar um emprego, né? Tem gente que acha que é fácil assim. Eu vou pedir para que ela abra meus caminhos, me ajude a me conectar com as pessoas ou com as empresas certas para eu conseguir um emprego. Eu vou pedir para um servidor me ajudar a conquistar aquela energia ou aquele sentimento para eu conseguir aquilo que eu quero, porque sentimentos e emoções são combustíveis, né? Se você não tem sentimentos e emoções, né, você acaba se tornando um psicopata. Todo mundo tem pensamentos, exceto os psicopatas. Então, quando que, segundo, né, os estudos. Porque quando você tem um sentimento, é ele que te move. Um sentimento é o que te move, né? E um pensamento é carregado. Um pensamento é uma forma para um sentimento. Então, eu acho que quando você tem sentimentos ruins, você vai ter que lidar com isso. E se você tem sentimentos ruins, você pode manipular eles ao seu favor. É alquimia, né? Você pode transformar ele em servidores. Ou não, depende, né, de que tipo de sentimento você está vibrando. Chu, como você transforma formas pensamentos em servidores? Eu crio. E eu não acredito que uma forma pensamento morra. Eu, tá? O Chu, não acredito. Eu não acredito que uma forma pensamento. Dizem, um servidor vai trabalhar para mim durante um ano e depois ele vai morrer. Eu vou quebrar o contrato, eu vou fazer um ritual de exorcismo. Não. Eu acho que você vai tirar ele da sua psicoesfera, mas aquilo que já existiu sempre vai existir. Nada deixa de existir no universo, porque esse mundo de passado, né, essa questão do passado, presente e futuro, isso só existe na nossa dimensão, no plano astral, no plano mental, no plano das ideias, né? Nos mundos sutis não existe passado, meio e fim. É o verdadeiro mundo do Alice nos Países das Maravilhas, né? Não existe tamanho, não existe distância. Por isso que um feitiço funciona. Mesmo à distância. Por isso que um tarô funciona à distância. Porque você pensa, logo existo. Então, né, você pensou no plano astral, por exemplo, Egito. Eu penso no Egito, eu já vou para o Egito. Penso em tal lugar, vou. Mas por experiência própria, não é só pensar e ir. Você tem que ter um treinamento mental para você conseguir fazer esses, né? Mas já é um outro assunto. Oi, Aisha. É saudade do Donovan. Ele tá lá no astral. A gente vai assentar ele pra cá de novo, que é um servidor nosso. Então, assim. Bom, às vezes você. Como, voltando, né? Fugindo do raciocínio. Como você vai transformar um servidor? Você vai comprar uma imagem, uma raposa para que você crie um elemental artificial que te deixa mais esperto.
Você pode pegar o pinguim que está em cima da geladeira da tua casa e transformar ele num servidor, né? O pinguim, ele é maravilhoso quando o homem, quando a família, né? Marido e mulher, essa família tradicional brasileira, né? O homem ou mulher, ou um casal gay, ou um casal de mulheres, não importa, um casal. Porque o pinguim, ele inverte, né? Quem é que cuida do filho? É o macho. Então, o pinguim, ele é um símbolo para quebrar o machismo, para quebrar essa questão do macho escroto. É sério. O pinguim, porque o pinguim é o que vai lá. Quem é que vai buscar, né? É que faz o papel, digamos assim, da fêmea, comparado com os outros animais. Então, o pinguim, ele é uma força arquetípica muito importante, por sinal, ter dentro de casa, para que quebre padrões de. Isso é tarefa do macho, isso é tarefa da mulher. Não, isso é tarefa de uma, é tarefa do. Não, o pinguim, ele quebra esses valores. Então, você pode criar uma forma de pensamento para ajudar nessa questão, por exemplo, né? É engraçado, mas é real. Você pode pegar, por exemplo, você pode pegar formas que nem, por exemplo, eu assisti ontem de novo, por não sei quantas vezes, o Labirinto do Fauno. Eu vou achar um artesão na internet e vou mandar eles fazerem para mim uma imagem, uma estátua do fauno, do Labirinto do Fauno, porque eu amei o arquétipo daquele ser no filme. Você pode sim também pegar personagens de videogame, personagens de filme, personagens que já existem e você pode trabalhar com eles no seu altar. Gente, se eu falar pra vocês que eu fui atacado pelo Fred Krueger por muito tempo, eu assistia aquela pomba daquele filme e eu ia dormir. Com quem eu sonhava? Com o Fred Krueger. O que ele fazia? Me matava várias vezes. Aí eu acordava chorando, dormia e sonhava com ele. Olha que louco. Se for, né, não estou dizendo que o Fred Krueger, o personagem em si, ele existe e tal. Mas ele é uma forma. E o que que é? E quando você assiste um filme no cinema, você tá tendo o quê? Várias emoções. E essas emoções estão sendo direcionadas para onde? Para uma imagem, seja um personagem criado da mente de alguém, de um diretor, ou não. E vocês estão alimentando essa imagem que já existe como um receptáculo do seu medo, ou receptáculo das suas tristezas ou alegrias, e essa entidade passa a existir no astral. Então, no plano astral, existe o Palhaço It, existe o Teletubbies, existe o Bob Esponja, existe tudo que é alimentado por um ser humano, imagina com um coletivo, né? Então, o fato de você acreditar se algo existe ou não, ele vai existir, porque se você deposita energia naquela forma, porque aquela forma já existe, mesmo que seja na internet, mesmo que seja no filme, mesmo que seja num quadro ou num boneco, é uma forma. Ela não tem vida ali, é uma forma. Mas se você colocou uma emoção naquilo, aquilo vai começar a se mover no plano astral e vai ter vida. Então, é louco vocês, né, a gente trazer essa visão que tudo que existe, existe de fato, né, seja personagens ou não, e você pode trabalhar com essas energias. Tudo está dentro de arquétipos. Por isso que eu tomo muito cuidado hoje e receio, porque eu era fã número um de filmes de terror. E como eu faço projeção astral, eu sei que muitos medos, inseguranças minhas eram projetados nessas figuras. E aí a ciência vai falar que é sonho, é resíduos, né, da sua mente. É claro que é resíduos, porque são um monte de entulho que você coloca para dentro da sua mente e sua mente vai processar isso. E no plano astral. E as suas emoções vão tudo, ó, entrar dentro desses receptáculos que você está criando lá na sua mente. Sou super. Débora, tô super identificando minhas formas pensamentos. Nossa, então, Débora, a gente tem muita forma pensamento. Por exemplo, as formas pensamentos, elas nos vampirizam, tá? Por isso que você tem que ter esse conhecimento para você manipular elas. Exemplo, você brigou com seu namorado. Aí você come uma barra de chocolate e você sente um prazer incrível. Olha só, você está associando a derrota de uma briga, a tristeza, com uma recompensa, um prazer. Então, ó, tristeza, prazer, né? Esse prazer está atrelado ao chocolate. Você está criando um elemental artificial ou uma forma de pensamento que vai fazer cada vez mais você brigar com teu namorado para que ela se alimente naquele ato que você está comendo chocolate. Então,
é muito comum, as pessoas fazem spirit dolls ou magia com bonecos e colocam ou um servidor numa garrafa ou um servidor num sigilo e fala assim, olha, acaba com as brigas dentro da minha casa. O que que o servidor vai fazer? Ele vai se alimentar daquela missão. Ele vai acabar com as brigas da sua casa. Só que depois que acabou as brigas, você acha que ele vai embora? Você acha que. E aí? Né? O que que acontece? Ninguém quer ser demitido nessa vida, né? Ele quer continuar trabalhando. Ele vai, se você não der outra missão pra ele, ou você não fazer um banimento, né, devolver ele pro plano astral e manter ele ali, ele vai inverter a polaridade dele, o que está em cima está embaixo, e vai gerar brigas para que as brigas tenham para que ele tenha motivo de existência, porque ele foi criado para eliminar as brigas. Então, se não tiver brigas, ele não vai existir mais. Então, ele precisa se alimentar, né? Eu começo a brinco com os meus alunos, que é assim, quando eu dou o curso de magia com bonecos, como treinar o teu Pokémon, né? Como fazer evoluir o teu Pokémon, ou seja, quando a sua forma pensamento começa a ficar fodona, vale a pena falar o palavrão, tipo assim, quando ela começa a mexer objetos físicos, quando ela começa a ganhar um certo poder, que você fala, tá fugindo do controle, porque elas são assanhadas, né? Quando ela começa a ficar inteligente mais do que deveria, ela tá evoluindo. E aí vai te dando uma sensação de ego, porque, nossa, essa magia, esse elemental artificial, ele é bom, ele funciona. E aí, só que assim, a tendência é que a criatura rompe com você, né? Por isso que eu não mando, eu não dou ordens, eu não controlo, eu apenas faço amizade com as formas pensamentos, porque elas são exteriorizações da minha mente. Então, se você é uma pessoa de má índole, com certeza as suas formas pensamentos, por mais boazinhas que elas são, quando elas tiverem uma certa força, elas vão se voltar contra você. Por isso que eu disse no começo da live, eu não destruo e nem acredito que as minhas formas pensamentos morrem. Elas vão ficar lá no astral. Mesmo que eu não tenha um assentamento dela, um boneco, elas vão viver. Porque eu sou de boa com elas, entende? Às vezes elas deu alguns problemas, só que a minha ignorância fez identificar que elas estavam me atacando, só que não estavam. Elas só não estavam. Só não tinha colocado rédeas nelas, né? Ai, um monte de gente mandando mensagem pra mim. Bom, então vamos voltar a falar de formas pensamentos. Então, o que que acontece? Identifique, não crie vício, não vicie as suas formas, pensamentos. Para você ser um bruxo, um bom bruxo da magia simpática, da magia contagiosa, da magia folclórica, você tem que ter uma mente animista. O que que é uma mente animista? Não, você tem que ser animista, acreditar que tudo tem vida. Só que a nossa ignorância maior é achar que as coisas têm que ter vida como a gente tem. É achar que a árvore tem que falar, ela nem tem boca, né? Gente, quem tem esses órgãos que você tá vendo somos nós. Cada criatura tem os seus órgãos de expressar a tua alma, né? Até uma pedra tem, só que a gente não compreende, a gente acha que tudo tem que se igualar a gente, né? Que um deus ou uma deusa tem que ser igual, tem que ter pernas e braços, né? A gente projeta a nossa imagem no mundo espiritual, e não é assim. Então tudo tem vida, mas tem uma vida que vibra de uma outra dimensão, que vibra de uma linguagem ou de um tempo diferente do seu e que talvez você não perceba com os teus sentidos, mas você pode perceber com um sentido que todo mundo tem, que é a consciência, todo ser humano tem, né? Então, com a sua mente, você consegue se comunicar, né? Porque sua mente ela vai decodificar a vibração daquele elemental, daquele ser, em palavras. Então, se você tem uma mente treinada, né? Aí entra em alfa, você consegue falar com as criaturas aí existenciais, né? Sim, a sua casa é viva. A sua casa é uma forma de pensamento. Imagina que a sua casa é um corpo e cada cômodo da sua casa é um órgão e cada colher da tua cozinha é uma célula. Tudo tem vida. Tudo está dentro de uma vida maior. E tudo tem consciência se você dá consciência para isso ou não. Se você traz consciência para essas almas, né, para essas formas que estão agindo no instinto, se você traz consciência, você pode manipular ela sim ao seu favor. Mas assim, não vai usar isso para o seu ego, porque é muito comum pessoas que enviam formas, pensamentos para atacar uma pessoa e outra. Só que essas pessoas esquecem que se essa pessoa que você julga ser uma pessoa fracote, porque tem pessoas que não são bruxas aqui, nessa dimensão, mas são bruxos no plano astral. Tem pessoas que são ateu aqui,
mas você não sabe quem acompanha ela no plano astral. Tem pessoas que você não dá R$ 1 pra elas, que você acha que você vai manipular elas magicamente, mas no plano astral, numa outra dimensão, você não sabe quem ela realmente é. Então toma, né, cuidado com o teu ego, porque é muito comum você enviar um leão, né, enviar um gato para atacar a pessoa e a pessoa tem um dragão. E esse dragão, ele não vai estraçalhar sua forma de pensamento, ele vai roubar a tua forma de pensamento. E se ele rouba a tua forma de pensamento, ele pega um pedaço da tua alma. Por que ele pega um pedaço da tua alma? Porque a forma de pensamento é um pedaço da sua alma, é a sua alma exteriorizada, é o seu sentimento exteriorizado. Então, se a pessoa ele prende aquilo, mas aí a gente vai ficar falando disso, parece que é RPG, parece que é fantasia, mas não é. Até o próprio jogo de RPG é magia de verdade, né? Então, as pessoas estão jogando RPG, elas estão criando uma outra realidade, igual videogame. Então, isso é real. Não tem tudo, eu acredito em tudo, gente. Eu não duvido em nada. Embora eu não tenha como comprovar nada, né, pra vocês, porque não é uma ciência humanas aqui, tipo, como uma ciência dos homens, né? É uma coisa que sempre existiu. Enfim, vamos ver o que tá passando aqui. Menino, um dia pedi para minha doll puxar de leve o rabo da minha gata. Ela fez e ela olhou pra mim, ri muito e quase bani. Então, bom, se você conseguiu fazer a sua espiritual puxar o rabo da sua gata, significa que você tem um poder muito forte sobre a tua forma pensamento. Se dentro da sua espiritual de fato é uma forma pensamento sua. Agora você deu uma missão profana pra ela. Então você está viciando ela e você deve ter achado divertido, né? Ai, ali na hora. E é claro que ela fez isso para que você se sentisse poderoso, porque você ia vibrar essa energia de poder e ela ia se alimentar dessa energia, Nicolas. Ela ia se alimentar dessa energia de prazer que a gente sente quando a magia dá certo. E aí a tendência é que a cada vez mais ela vai fazer puxar o rabo de gato. Por isso que elementais esconde chave, elementais fazem travessuras. Como eu já presenciei isso, não posso falar o que aconteceu, porque com certeza a pessoa deve estar assistindo a live. Mas, né, mas já aconteceu de amigos terem na minha casa complicações gravíssimas com elementais. Meu pai precisar arrombar a porta, do chuveiro queimar, de gente ficar presa em cômodos, porque vai lá e mexeu no altar. Isso é real, isso acontece. Quando vocês entram no mundo da magia, a primeira coisa, sua vida muda. Você não tem mais uma mente concreta. Tudo é possível. Claro que existe leis, existe um monte de coisa, né? Mas quer saber uma coisa? Pergunta, faz uma entrevista para os amigos bruxos que você tem. Essas coisas acontecem quando a gente tá sozinho. Eu sou louco para que apareça alguma entidade ou algum objeto se mexa quando eu tô com os meus amigos comendo pizza, por exemplo, e vendo TV. Pra gente, né, se divertir, ter uma resenha, ter histórias para contar em grupo, por que não? Aí, quando todo mundo sai de casa, eu tô sozinho, tá uma ventania, tem todo um ambiente propício, mas eu nem tô nem aí. Eu tô lá na Netflix, no meu tarô, vendo meu livro, aí o bicho pega. Aí pega. Porque aquilo se manifesta dentro da minha realidade. Aquilo se manifesta dentro da minha realidade porque eu acredito, porque eu tenho portas abertas para aquilo se manifestar. Agora tem pessoas que já são infortunadas, elas não acreditam e mesmo assim é aquela história, né? A pessoa nem tem gato em casa, o copo caiu, é o gato. Puxaram a descarga, é o gato. E o gato tá dormindo com ela, isso já aconteceu comigo. Então, e tem pessoas que isso nada acontece de especial na vida delas, assim, de especial, porque elas não julgam que isso é especial. E elas não abriram portas, né? Então, é expansão de consciência. Quanto mais a sua mente fica abstrata, mais você abre um olhar e não um julgamento. Você abre uma compreensão que tudo é possível. E a ciência está cada vez mais comprovando que tudo é possível. Você já começa a abrir espaços para que essas coisas se manifestem. Fantasmas, né? Vamos falar de fantasma. Não sei se eu coloquei aqui um pouquinho. Fantasmas é um cascão, né? O morto morreu, aí fica uma forma pensamento, que é a forma do corpo da pessoa. E aquela forma pensamento é alimentada pelas tristezas dos parentes. Então os parentes ficam chorando, ai, o Joãozinho morreu. Ai, eu tenho ódio daquele bandido, ainda bem que ele morreu. Todo esse sentimento tá indo para uma forma.
Essa forma é a forma do Joãozinho. Então vocês estão alimentando um fantasma que não é a essência do morto, não é o espírito do morto, é uma projeção de formas, pensamentos que você está direcionando. Aí você vai brincar com seu amigo de Ouija, você vai incorporar lá não sei quem, né? Porque vai, muito adolescente bruxo incorpora no cemitério com vinho, né? Tem esse negócio de assistir Jovens Bruxas e não fazer caca, né? Quem nunca? Aí você tá incorporando um monte de forma pensamento, achando que é o espírito realmente da pessoa. E é uma forma pensamento. Por que magia funciona? Porque quando eu vou fazer uma magia para alguém, eu vou pensar na pessoa, ok? Tô com ela na minha frente. E eu vou colocar formas, pensamentos dentro daquela forma, dentro daquele receptáculo. E essas formas, pensamentos, está numa forma que é igual à pessoa. Então, semelhante atrai semelhante. Então, a pessoa começa a ser obsidiada por uma forma, pensamento que tem o formato dela mesmo. E quando aquela forma, pensamento cria uma simbiose com ela, pela lei do contágio, porque aquilo que é igual tem efeitos iguais, semelhante atrai semelhante, aí a magia é cavalo de Troia, é o nome disso. Então, para quem trabalha com servidores, a gente usa cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia é você criar uma forma pensamento, colocar lá um pensamento, uma emoção, e essa forma ela pode entrar em alguns mundos. Exemplo, um mago treinado, ele não vai atacar diretamente um outro mago. Ele vai mandar um besouro, ele vai mandar um sapo, ele vai mandar um inseto. É muito comum a sua casa não ter capacidade para ter ratos. A sua casa é limpíssima, nunca apareceu um rato na sua casa. Entra um rato na sua casa. E o que, que você faz? Você mata o rato dentro de casa. Ai, que lindo. Né? Você vai lá, pega o pau e mata o rato. O que, que você está fazendo? Se aquilo foi uma demanda, uma magia negra, quando aquele rato morrer, você está liberando no astral da sua casa a forma pensamento que estava dentro daquele rato. Então, como que a pessoa faz? Por exemplo, a pessoa quer fazer você ficar doente ou quer que você tenha um ladrão entrar na sua casa e te roube. Ela quer jogar uma energia de roubo, né? Porque o rato ele tem o arquétipo do roubo. Ela, olha, eu eu já passo falando mais do que deveria na live, mas só para vocês entenderem, cada um tem sua consciência. Eu poderia dar um exemplo, por exemplo, de uma pomba branca, né? Eu estou pegando o pior exemplo. Ela vai colocar nessa forma de pensamento a energia negativa e. Só que assim, gente, a gente tem que parar de. A gente tem que falar de magia negra. De magia negra, ou. Eu nem gosto desse termo, né? De magias prejudiciais. Porque se a gente ficar só falando de coisas boas, a gente nunca aprende. A gente tem que conhecer o outro lado para saber como se defender. Então, às vezes, a pessoa coloca uma forma densa de ódio num rato e aquela forma incorpora. Para ela vir aqui no mundo físico, ela precisa ter um semelhante, um rato de verdade. Então ela incorpora na consciência daquele rato e aquele rato vai para tua casa. E é para que você mate ele lá dentro para um cavalo de Troia. Então isso acontece. Não tô dizendo para vocês ficarem neuróticos e qualquer pernilongo que entrar na casa de vocês você achar que é demanda, né? Não, mas a intuição conta muito. E conta também as coisas boas. Às vezes você está passando por uma dificuldade e vem uma borboleta e pousa no seu ombro. Já chegou uma borboleta e pousar no meu ombro enquanto eu estava rezando. Gente, eu tive várias experiências com elementais e insetos. Eu já passei uma live lá atrás de insetos. Porque o inseto tem uma alma e ele também é receptáculo de uma forma de pensamento. Porque anjos, para quem acredita em anjos ou devas, eles também criam formas, pensamentos e manda pra gente. Então, formas de pensamentos não vêm só de seres humanos, vêm de deuses, vêm de seres superiores de lá para cá também. E eles vão usar essas formas de pensamentos é, através dos sinais, do inseto, da borboleta, né? Aí você vai fazer meme, você idiota, vai lá e vai fazer um meme. Ai, olha uma borboleta voando, o que será que ela significa, né? Porque as pessoas adoram ridicularizar a magia simples. Elas adoram fazer memes zoando a pessoa que vê sinais em borboletas, né? Se fosse um corvo ou um morcego, ela seria respeitada, né? Mas tudo bem. Mas tem um significado muito bonito por trás disso tudo e é real. Mas aquilo só vai ter um significado se você tem essa linguagem. Gente, o universo, ele fala a mesma linguagem que você. Se gato preto para você é azar, vai ser azar. Se para mim é sorte, vai ser sorte. E pronto, e é assim que funciona. Então,
Se uma borboleta pra você é nada, é frescura, então é frescura. Mas você também não pode ficar louco de ir lá no jardim, que lá é um ambiente que tem muitas borboletas, e falar que tá recebendo sinais. Não. Você tem que ver exatamente se aquilo te passa alguma energia, se aquilo te transfere uma forma pensamento. Se aquilo não te transfere uma forma pensamento, é apenas uma energia que está trazendo um axé, uma energia para você. Né? E é normal. Eu não espero ver uma borboleta no deserto do Saara, entende? Mas é muito comum você ver uma borboleta no jardim. Você tem que ver se as coisas ali, se você também não está se sabotando. É muito bonito viver o mundo da magia, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar fugir fora da casinha, né? Então, tudo isso que eu tô falando está profundamente explicado, colocado em apostila, com exercícios, com técnicas do meu curso de bruxaria com bonecos. Se vocês quiserem, porque para fazer bruxaria com bonecos, vocês têm que, tipo assim, ser meio que expert assim, em formas pensamentos. E porque você vai trabalhar com símbolos, com talismãs, com magia, com teurgia, que são magias celestiais ligadas a deuses, para puxar a energia dos deuses e assentar nas bonecas. E também com magia simpática, que é você fazer um boneco seu, ou de alguém da sua família que autorize, ou de um ancestral seu que já se foi, e vai colocando formas, pensamentos dentro dessas imagens. Né? Então a gente trabalha com gramaturas de formas pensamentos. O tarô, para mim, é uma forma pensamento. Da mesma maneira que a Goécia, ela é um sistema de magia com diamonds, que você tem 72 diamonds, que são nos sigilos, né? Que são servidores, né? Que você vai negociar ou dar um comando para eles realizarem o que você quer. São servidores astrais. É, eu não usaria a Goécia, eu uso o tarô. Para mim, o tarô, ele me traz 22 possibilidades de realização. Eu acredito que o eremita é uma entidade, porque eu já vi ele em projeção astral. Ele não é só um arquétipo. Para mim, para o mundo de um bruxo animista, cada carta do tarô é uma entidade. E você pode. Pronto, agora vai fazer piadinha com Sakura Cartoon Cartels, né? Bater aqui o cajado e invocar. Você pode fazer magia com tarô e você pode conversar. Muitas vezes eu tiro o tarô e eu esqueço a combinação quando eu tô estudando, né? E aí eu pergunto pro arcano e o arcano fala. Então, você pode criar os seus próprios exércitos, né, de formas, pensamentos, mas eu aconselho vocês a criarem um. E ir treinando esse um. Depois você. E sobre a proteção de uma divindade, porque se acontecer algum. E não contar pra ninguém, não falar pra ninguém, porque a energia da outra pessoa vai influenciar. A não ser se você é esperto. Eu conheço muitos amigos que praticam magia do caos, que eles falam: olha, eu vou mostrar o meu sigilo, porque quanto mais pessoas vê o meu sigilo, vai alimentar o meu sigilo. Então, tem pessoas também, alunos meus, hein, que mostram bonecas no Facebook. Olha, eu fiz minha Spirit Doll. Então, as pessoas ficam, ai, que linda, que linda. Esse que linda tá alimentando aquela boneca, porque aquela imagem existe dentro da cabeça dessas pessoas também. E ela pode ter sido programada para se alimentar daquilo. Então, é o cavalo de Troia. Então, é uma magia perigosa, porque está muito envolvida com vampirização. Porque quando você cria o seu né, Dr. Frankenstein, você tá lá juntando, você tá criando aquela entidade, ela se alimenta primeiro de você. Não é assim quando o bebê nasce, ele não se alimenta do leite da materno, ele se alimenta de você e ele pode te vampirizar sim e te obsidiar. E até mesmo ele pode ser roubado por alguma entidade e aí a sua alma vai junto, né? Um pedaço dela. Você começa, porque se você começa a se desfragmentar, né? Então o que que acontece? No curso eu tenho uma técnica de magia natural, através do livro da Botânica Oculta de Paracelso, onde a gente vai usar ervas e cristais para que isso não aconteça. Então, no momento que você está moldando o seu boneco, você não vai moldar ele 100% com a sua energia, por isso que você precisa de algo físico para usar a energia de elementais. Você pode criar um elemental artificial sem nenhum boneco. Pode, né? Uma tupa, um golem, um ser sem nada. Mas aí fica muito difícil você pegar nele, né? Então você tem que. O boneco, o que você faz aqui com o boneco, acontece com o corpo dele no astral. Então, se as coisas fugirem, como fugiu no filme, fugirem fora de ordem, como fugiu no filme da Annabelle, você já sabe o que fazer. E assim, falando de Annabelle, eu conheço várias pessoas que têm várias bonecas iguais da Annabelle, né?
que eu posso dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isso é que quanto mais as pessoas têm medo da boneca da Annabelle, elas estão alimentando os receptáculos da boneca. Gente, não é, é muito psicologia, é oculta isso, mas é muito real. Vamos ver se tem algum documento, ai meu Deus, algum comentário. Se não tiver, eu vou encerrando, porque eu poderia falar desse assunto a vida toda, eu adoro. E quando a gente tem medo de insetos, faz como? Bom, o medo de insetos tá muito atrelado a alguma personalidade sua, tá? Tá muito, você tem que ver o que esse inseto significa no consciente coletivo. Porque tem sua mente, você pode ter uma experiência ruim com esse inseto. Mas assim, ou você pode ter se traumatizado com insetos, não é nada muito sobrenatural, né? É muito natural, a gente tem medo de algumas coisas, né? Por exemplo, se eu ver eu não tenho fobia, eu não tenho pânico, né? Pânico é você ter medo de ter medo, é uma coisa dobrada. Eu não tenho pânico, mas se eu ver uma barata, ok, mas se ela vir voando na minha direção, o Chu vai atravessar a parede, porque eu tenho pavor, né? Eu tenho, acho nojo, né? Da barata, né? Mas ela não é bonita, gente. E ela é uma larva astral. Enfim, então, se você, Alex, tem medo de inseto, um mago negro. Ah, eu não vou usar essa palavra, né? Tá muito batida. Um mago ou alguém, alguma entidade, ou até mesmo seus eus inferiores, porque existem vários seres dentro da gente que faz parte da gente, eles podem usar, até seu sonho somente, eles podem usar insetos como um cavalo de Troia. Então, por exemplo, você tem medo de formiga. E então, você tá falando demais, você tá fofocando demais, ou o universo quer que você tenha cuidado com uma fofoca que vai acontecer aí na sua vida. Aí, o que que acontece? Você sonha que uma formiga morde a sua língua. Então você vai ter que ver, bom, medo, língua, fala, aí você vai ter que começar a interpretar quebra-cabeça, entende? Mas se alguém quer te fazer mal, ela vai descobrir. Por isso que nunca diga teus medos para as pessoas. Não fale de seus medos. Porque ela vai pegar o que você tem medo e vai mostrar pra você. Você vai ter mais medo e você vai alimentar aquilo, e aquilo vai ficar mais forte. Quando aquilo estiver bem forte, aquilo acaba te atacando. Então o medo acaba vibrando, né? Alimentando. Uma vez eu estava no ônibus em movimento, daí entrou uma borboleta e sentou no meu pé. Aí você vê, Lê, qual é o horário que a borboleta pousou, faz a numerologia, vê qual é a cor, vê qual é o momento que você estava vivendo, vê o que que uma borboleta significa pra você, né? Talvez uma mudança, mas é muito simples falar que a borboleta significa uma mudança. Ele fez um cocôzinho e foi embora, ai que bonitinho. Mas isso foi muito tempo. Acontece. Vamos ver. Ai, gente, eu preciso ligar o ar-condicionado. É, perigoso. Gente, eu já tive muitas experiências terríveis com formas pensamentos, tá? Muitas, muitas, muitas. Ó, vocês conseguem ver uma cicatriz aqui no meu olho? Consegue? Essa cicatriz é que eu tô usando Cicatricure, gente. Cicatricure é maravilhoso. Porque isso daqui tava horrível. Eu fui visitar, a Aishuda, o Kevin, foi visitar um amigo bruxo, né? Numa cidade que eu já não sei o nome porque eu sou de Peixes, bem no interior. E ele é piloto de avião. E daqueles aviãozinho pequeno, né? E eu tava todo feliz. Ah, o avião. Eu bati de cara num avião, numa asa de avião. Mas eu bati de cara mesmo, assim. Eu só vi o sangue, assim. E deu um corte fundo, graças a Deus eu nem levei. Gente, minha cara ficou inchada. Ai, que desgosto. E aí eu fiquei muito mal. Então, o que que foi isso? Foi formas pensamentos minhas. Porque eu estava olhando para o espelho há semanas atrás, antes desse acidente, e através da meditação eu descobri, porque eu preciso identificar. Quando acontece uma merda na minha vida, eu quero saber se fui eu que causei. Claro, 99,9% é a gente que causa ou a gente que atrai. Então, eu queria saber o que que eu fiz, né, para merecer aquilo. Claro, também, né, a mente concreta, ela vai pensar, você foi desatento, você estava muito empolgado. Mas eu também tenho um mecanismo de reflexo de defesa, porque não foi ativado, né? Tudo em tudo uma matemática. Não foi ativado porque eu criei uma forma pensamento de beleza e não alimentei ela. Sim, no meu altar de Afrodite, eu criei uma sereia. Criei uma sereia
para ajudar eu aumentar a minha autoestima em relação a muitas coisas. Ah, não vem me dizer que você tem uma autoestima lá levantada, que todo mundo em alguma parte da vida já teve baixa estima, né? E eu não tenho problema nenhum, que já tô muito bem resolvido com isso. Aí eu criei uma forma, uma sereia linda, maravilhosa, e dei um espelho para ela. Eu dei um espelho para essa forma de pensamento. Isso eu não contei pra ninguém, tô contando em primeira mão, nem pra Aisha eu contei. Eu dei um espelho pra essa sereia. E eu tomava ayahuasca e alimentava essa sereia, via ela, dormia, tinha projeção astral, via a sereia. Eu já tava vendo ela de canto de olho, dei o um nome pra ela, e ela linda, maravilhosa. Depois, como eu alimentava ela, né, essa forma de pensamento, eu pegava o espelho, olhava pra minha face e eu começava a usar produtos de beleza, eu começava a cuidar de mim, fazer limpeza de pele. Então, quanto mais eu cuidava de mim, mais essa sereia era alimentada e mais ela aumentava a minha autoestima. Aí eu parei, eu deixei o espelho lá, nunca mais eu pensei nela, nunca mais, eu tipo, esqueci totalmente. E aí eu falei, ah, porque, né, dane-se, eu tô bem do jeito que tô, e parei. E parei de alimentar essa forma de pensamento. Sabe o que ela fez? Ela realmente contribuiu para que eu fosse de cara para a asa do avião. Por quê? Como que eu lembrei dela? Eu menti pra vocês, eu falei que foi meditando, que eu lembrei da sereia. Foi, até foi, né? Mas como? Quando eu estava com a cara estribuchada, eu fui no espelho consertar meu machucado. Quando eu olhei no espelho, eu juro que menos de um segundo, eu acho que bem, uma fração bem menos de um segundo, eu olhei no espelho e vi a sereia. Ou seja, ela criou uma forma de eu voltar a olhar no espelho e me cuidar. Então, ela tá viva, mas eu sei que se eu deixar de me cuidar e eu não alimentar ela, né, ela vai criar algum mecanismo para que eu volte a me olhar e ter carinho por mim. Então, que eu olhava para essa cicatriz e ficava, ai que droga, eu ganhei uma cicatriz debaixo do olho agora. Não, eu tinha que ter ou duas alternativas, ou ficar me amaldiçoando e cada vez mais eu ia atrair isso para mim, ou eu me cuidar, né? Então, esse me cuidar foi o mecanismo que essa forma de pensamento desenvolveu. Então, às vezes, acontece uma coisa ruim na vida do mago ou da bruxa para é aquela história que eu falei, se você cria uma forma de pensamento para eliminar uma doença, ela curou a pessoa, né? Ela curou, o elemental artificial curou a pessoa, se alimentou daquilo. Se ele não te... O ideal é que você faça um banimento e envie ele para um hospital, porque lá com certeza vai ter muitos doentes para ele se alimentar e ficar lá brincando. Se você manter ele na sua casa com pessoas saudáveis, ele vai inverter a polaridade e ele vai deixar alguém doente. Nem que seja uma planta, né? Se você tiver um santo forte. Mas ele deixa. É, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ah, era o Matheus que eu fui lá. Então, gente, como vocês vão fazer amizade com formas de pensamento? Só para finalizar a live, né? Dicas mágicas. Se você acender uma vela da- no mesmo horário todos os dias, você já deu nome para a chama da vela? Faz isso. Dá um nome para a chama da vela e começa a tratar, a conversar com aquela chama. Independente se você fez suas macumbas, suas orações, enfim, conversa com o espírito da chama daquela vela. Se você fazer amizade com o espírito do fogo das velas que você acende, nenhuma vela que você acender vai queimar as toalhas do seu altar. De novo, nenhuma vela que você acender vai gerar um acidente, porque você fez uma amizade com o espírito do fogo. Quando eu acendo o caldeirão, eu não já chego estuprando o caldeirão, como as pessoas fazem, né? Violentando o fogo, as salamandras. Eu já queimando os pedidos e pedindo, porque a pessoa só quer pedir, né? Não, eu acendo o caldeirão, eu danço para salamandras. Eu faço uma dança para elas, eu canto para elas, dou uma oferenda para elas, né? E depois, se o fogo tiver com uma energia boa, eu peço para elas realizarem o meu pedido. Eu queimo pedidos no caldeirão. Se não, não. Então você tem que estabelecer amizade com os espíritos elementais, né? E se você cria um elemental, você está criando um filho seu. E então você também tem que ter carinho e responsabilidade, porque se aquilo fica fora de ordem, é porque na sua cabeça os seus pensamentos estão fora de ordem, entende? Porque aquilo é uma ramificação, uma extensão sua. Bom, gente, se vocês acharam muito louco esse assunto e vocês gostaram, eu peço para vocês compartilharem. Se vocês quiserem se inscrever no curso de bruxaria com bonecos,
eu prometo que eu estou ensaiando para poder dar a aula bonitinho, sem atropelar as ideias, porque eu tenho a tendência de começar a falar uma linha e eu fico tão feliz com o assunto e começo a falar de outro. Então, mas tá tudo muito bonitinho. Eu tive muitos feedbacks positivos, de melhoria dos meus alunos anteriores, de turmas anteriores. Então, o curso tá com um formato mais clean, tá com uma plataforma, não é mais live no Facebook. Tá legal, tá? E não faça o curso querendo certificado, né? Não é isso. Se vocês quiserem, não é isso, né? Tipo, mas faça um curso para conhecimento. Tem coisas novas. Acho, mas quais são os livros, né? Porque o pessoal adora a bibliografia. Gente, não tem. Olha, eu já procurei muitos livros de bruxaria com bonecos no Brasil. Não achei, né? Não achei, vou ter que fazer um. Meu Deus, acabei de novo. Acabei. A gente vai falando dessas coisas e a gente vai ficando, né? Espero que eu não fique louco daqui a 30 anos. Mas então, não tem. Então, o que que eu fiz? Eu fui estudar Paracelso, magia folclórica, magia simpática. Aí eu pesquiso um pouquinho ali. Você faz uma colcha de retalho, uma colcha de retalhos. E é a colcha de retalhos com as minhas experiências, com a minha linha, né? Tá sendo oferecida ali no curso de magia com boneca pra vocês. Bom, gente, foi muito divertido fazer essa live, né? Eu nem interagi direito, as pessoas também nem interagiram muito. Deixa eu ver se tem boa noite todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. E quando tem uma mente concreta demais, aí você vira um trouxa do Harry Potter, sabe? O trouxa. Você fica. Porque a mente concreta é um mais um é dois, entende? Passado, presente. A mente concreta busca justificativas. E aí você não. Quanto mais mente concreta você tem, mais difícil vai ser pra você fazer magia, né? Pra você ter resultados aí com bruxaria. Gratidão. Gente, a Aishuda tá fazendo um curso de baralho cigano e ela é arretada no baralho cigano. O curso é muito bom, é do mesmo modelo. Ela tá fazendo pro público do Facebook, tá? Então, o público que já assiste as lives dela vai ter um grupo onde ela vai fazer lives e com conteúdos, ensinando a jogar tarô, com uma apostila muito boa, que a minha tá aqui, inclusive, e eu vou aprender a jogar baralho cigano com ela. Então, vocês podem ir. Olha, a Bobi tá dando um spoiler, porque ela tá falando de um elemental, de um servidor que nós criamos no Rio de Janeiro, no Infernos, né? Eu não cuido mais dele, acho que só você adotou ele, tadinho. Eu já sofri um acidente quando tinha 14 anos, e por causa do medo do escuro, tive visões de criaturas querendo me pegar. Corri e sofri o acidente. Depois da medicina do rapé, ai, rapé, quero tomar rapé. Eu superei isso e não me afeta mais. E agora não sinto mais isso. Mas na época. Bubi, posso contar? Eu não sei se você tá assistindo a live, eu queria contar a nossa experiência. É um inferno ter amigo bruxo, assim. É bom, mas é um inferno quando a gente dorme todo mundo junto, né, na sala. Não, não vou contar. Mas assim, saiba que quando você dorme do lado de alguém, as formas, pensamentos que estão com a pessoa pode invadir o teu plano astral, tá? Então, se você está atraindo o seu boy ou a sua boia, se você está atraindo, né, tem um relacionamento extraconjugal e vai dormir, a pessoa fala, nossa, que intuição que a pessoa tá, que meu marido ou minha esposa tá me traindo. Essa intuição é porque a pessoa tá sentindo o cheiro da forma pensamento com o qual está indo pra cama do casal. Lembra que eu fiz uma live falando quem é que você leva pra cama antes de dormir, né? Seus pensamentos é o que vai tirar, o que vai deixar você com insônia, que vai deixar você angustiado, que vai piorar tudo, porque você tá alimentando a forma de pensamento quando você pensa nela. Nhanhã, Laiane. Aí vê se você pode me ajudar. Eu sempre acreditei que os sonhos fossem presságios, mensagens, coisas do tipo para me ajudar. Só que de um tempo pra cá, eu não tenho mais sonhos. É como se eu deitasse pra dormir e acordasse e deu. O que que pode ser? Ai, até fazer assim. Bom, quanto. Assim, a matéria do sonho, a matéria mesmo, né? Aqui a gente tem átomos e lá também tem uma matéria plástica mais suave. A matéria dos sonhos, ela é muito sutil. A gente sonha e a gente não lembra de todo o sonho,
Porque o nosso corpo físico, ele é muito pesado. Ele é muito. Por quê? Né? O grande arquiteto, a arquiteta do universo, ela fez o nosso corpo com esse mecanismo para que a gente não se lembrasse das vidas passadas. Porque se a gente começasse a se lembrar de todas as vidas anteriores que nós tivéssemos, então esse corpo, a gente não ia conseguir desenvolver essa vida direito. Então o nosso corpo, ele foi desenvolvido com uma certa resistência para ancorar a gente na matéria, é a queda de Lúcifer, né? A luz que desce na matéria. Né, a nossa alma, nosso espírito que desce no mais bruto, né? E aí a gente tem que ir sutilizando esses corpos, e conforme a gente vai sutilizando, a gente vai lembrando. Então, o que eu quis dizer com isso? Quando der para você sutilizar o seu corpo, é você prestar atenção no que você está comendo antes de dormir, o que você está alimentando até 7 dias antes, né, a sua mente, que tipo de filme, de conteúdos, se você está preocupada com faculdade, com mãe, com estudo, com a conta do celular, porque quando você vai dormir, você tem que se desconectar de tudo isso para você ter uma dado, né? Constante, quando você não sonha falar isso, está dormindo, está acordado, você tem projeção astral. E às vezes você está em projeção astral e sonha na projeção astral. Então você está dentro do mundo onírico. Então, você deve estar tendo sonhos muito elevados ou muito sutil, frágeis, que você não vai lembrar. Você não lembra. Tem gente que sonha preto e muito concreta. Então, você pode começar a prestar atenção no estado que você está entre a vigília e o sono, que se chama hipnagogia. Esse estado, ou seja, se você deita muito cansada, quanto mais cansado o seu corpo tá, mais difícil você vai lembrar. Outra coisa que pode acontecer é que você está entrando em brigas bem acirradas lá no plano astral. Ou você está fazendo resgate de espíritos, ou tá fazendo estágio em lugares bem profundos no umbral da sua consciência, e aí seu corpo fica nocauteado, né? Por isso que a gente acorda cansado. E se você tá muito cansado, muito exausto, também você não consegue aproveitar uma experiência onírica. Lê, eu acho que eu tô tendo um problema com a forma de pensamento, e esse tá enorme. Um grito, é, eu grito para parar, mas não parece realmente que tá se alimentando. Eu quero parar, mas algo dentro de mim não deixa. Faz um ritual aí de banimento, né? Vai se proteger, vai descobrir o que que é isso. Morgana, acabei de ser atacada por 3 baratas na cozinha, acendi a luz pra tomar água. Calma, gente. Uma vez estava no. Bom, é isso, gente. Então a live se encerrou. Muito obrigado para quem ganhou ganhou uma forma astral de dinheiro, né? Para quem me assistiu do começo ao fim. Para quem me assistiu da metade para cá, ganhou uma forma astral de saúde. E quem entrou agora, como a Ajuda que entrou de novo, ganhou uma forma astral de tá valendo, né? Mas tchau, gente. Fica com Deus e se inscrevam no meu curso. A Vidas Passadas da Willy me transmitiu muita coisa. Muita coisa. Até os demônios da vida. Beijo, gente. Tchau.